Fala galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, o seu curso de redação, o curso que vai te levar à nota 1000, a tão desejada nota 1000. E aí, o tema da redação do Enem 2020 foi fácil? Foi difícil? Deu nervosismo? Deu aquele desespero? Você se identificou com o tema na hora? Meu Deus do céu, eu estou depressivo, eu estou ansioso. Calma. Alguns alunos me pediram para fazer aqui uma análise, o que eu faria na redação. Inclusive eu já fiz, já produzi um texto, vou colocar aqui, a gente vai verificar todos os detalhes possíveis do que você deveria fazer e o que os corretores podem, o que a banca pode avaliar do seu texto, beleza? Mas deixe-me apresentar, eu sou o professor Hilton Almeida, do curso Metatextual, o seu professor de redação, tá? O seu curso, o seu canal de redação. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, cara, então não perca tempo, vai lá, não demora nada, só se você se inscrever e ative as notificações, porque vem muita aula por aí, de eixos temáticos, coesão, coerência, cara, vem muita aula por aí, só você ficar acompanhando que vai dar tudo certo, beleza? Tema da redação do Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Relativamente um tema fácil, porque é um tema esperado, era um tema muito esperado já pelos professores. Acredito que todos os professores trabalharam saúde mental, doenças mentais, de alguma, não necessariamente o estigma, mas provavelmente algum professor trabalhou dessa forma, alguma professora, algum curso. Mas o importante é a palavra, são as palavras-chave, são as palavras centrais. Doenças mentais, doenças mentais. É claro que a palavra complementar, o estigma, nos leva a uma reflexão, nos leva a um direcionamento em relação às doenças mentais. Mas, basicamente, as linhas argumentativas vão ser as mesmas, as mesmíssimas. Beleza? Então, o que eu vou fazer de diferente, talvez, nessa análise? Eu quero que você tenha um olhar para a coletânea. A coletânea, eu gosto de falar para os meus alunos que a partir do tema, só a partir do recorte temático, a gente já consegue ir muito além, mas a gente precisa observar a coletânea pelo direcionamento que ela nos dá. E aí, meus amores, deixe-me sair aqui para que você entenda especificamente como é que foi exigido isso, como é que foi cobrado isso. Prestem atenção. O texto 1 dizia o seguinte: a maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todas possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. O que ele está dizendo aqui? Que lidar com mudança, com transformação, tristeza, sentimentos, raiva, enfim, isso faz parte da essência do ser humano. Mas preste atenção, pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, mentalmente saudáveis. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. E aqui, nesse texto 1, deixe-me voltar aqui para vocês. Aqui neste texto 1, a gente tem aqui uma informação bem interessante que é sobre a possibilidade de qualquer um de nós desenvolvermos algum problema mental ou não ter uma ampla saúde mental, ou seja, ter aí um desarranjo, uma desarmonia, mas não necessariamente uma doença, uma patologia, porque é a essência do ser humano, até o estilo de vida que a gente que a gente vive, que a gente leva. Não, o tema em nenhum momento pediu para a gente falar as causas das patologias, das doenças. Então, quem for para o lado de causas das doenças mentais, certamente vai ter problemas, porque
O tema não pedia isso, o tema em nenhum momento pediu isso. Falou sobre os estigmas, ou seja, as marcas, as cicatrizes, os resultados, né? Principalmente as marcas, né? que a gente observa em relação ao estigma. Então, meus amores, já temos aí uma desmistificação, já temos aí uma observação. Quem foi por esse lado de causa da doença ou causas das doenças psicossociais, certamente vai ter muito problema quanto à correção. A nota não vai ser muito legal. Quiçá fugir do tema, quiçá uma tangência do tema, tá? Então, o primeiro ponto era, esse texto 1 era um texto água com açúcar, que dava uma ideia de que todo mundo pode desenvolver. O texto 2, cara, o texto 2 é o cara. Deixa-me sair aqui para que vocês possam ter uma noção do texto 2. Aqui é que está o segredo. Aqui no texto 2 é que está o segredo da parada, para que a gente tenha um direcionamento dos argumentos. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Ou seja, aqui o aluno que não sabia o que era a palavra estigma já ficou mais tranquilo. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejavam separar da sociedade correta, entre aspas, e honrada, entre aspas. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito. Pronto, aí, cara, aqui já tem um argumento. Preconceito, ignorância, falta de informação, ignorância, tratamentos, Estado. Cara, já matamos aqui as duas linhas argumentativas. E tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Aqui, meus amores, a gente já tem uma noção de que quem falou exclusivamente de depressão ou exclusivamente de ansiedade tangenciou, porque o tema era plural, doenças, tá? Plural. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura, está relacionado ao ideal de felicidade que não é igual para todo mundo, dando um reforço lá do texto 1. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que imagina. Cara, aqui, meus amores, muita gente foi tangenciar o tema. Muita gente foi buscar uma linha argumentativa que é, no mínimo, perigosa. No mínimo, perigosa. Por quê? Influência do meio, influência midiática. Em nenhum momento a coletânea estava dizendo que o meio influencia, que a mídia influencia. Claramente, as redes sociais, a internet, com um mundo de perfeição, isso contribui. Mas dizer que isso é a causa, que isso é um problema a ser discutido, vai mudar alguma coisa? O que vai mudar? As redes sociais vão mudar a sua postura, a sua filosofia? Não vão mudar. As redes sociais não vão mudar. Todo mundo vai continuar postando tudo bonitinho, tá? Barba feita, tá? Um áudio legal, uma imagem legal, tá? Tudo perfeito, porque é o mundo da internet que estabelece isso, tá? O que a gente tem que trabalhar? O real, os argumentos dentro da realidade, dentro da perspectiva da realidade. Então eu sinto muito dizer que quem escolheu esse caminho de mídia, de influência midiática, muito perigoso. Eu não posso assegurar que vai ser uma tangência, mas é uma probabilidade muito alta, mas muito alta mesmo, muito alta. Então, já vão aí analisando e torcendo para que a banca tenha um olhar, caso você tenha ido
tá? Caso você tenha ido por esse caminho da mídia. E aí o texto 3, ó, não vou nem sair daqui, ó. O texto 3 era um infográfico, esse infográfico exclusivamente sobre depressão. Cara, sacanagem, né? Sacanagem. O aluno não atento, o estudante não atento, certamente falou só sobre depressão, quase não sai, né? Sobre depressão. E aí, dificilmente vai ter uma nota legal, porque o tema já falava sobre doenças, na pluralidade. Então, pensando nisso, pensando exatamente nisso, eu separei os principais argumentos que vocês poderiam ter utilizado. Cara, não inventem a roda, não inventem a roda. A partir de agora, você que está chegando agora, você que está acompanhando as aulas do metatextual, as minhas aulas, professor Hilton Almeida, eu dou uma dica muito simples para você separar a estratégia argumentativa. Procure argumentos que estejam relacionados ao Estado e argumentos que estejam relacionados à sociedade. Simples assim, nós vamos ter esses dois elementos, Estado de um lado, sociedade de outro, que você vai poder tranquilamente direcionar. Simplesmente isso. E aí o Estado? Negligência governamental, poucos investimentos na saúde mental, limitadas políticas públicas, simples assim. Eu posso colocar poucas campanhas, enfim. Esse limitadas políticas públicas ou negligência governamental, ele é muito genérico. E aí na comprovação lá no desenvolvimento, você vai especificar o que seria essa negligência. Porque se você só repetir negligência, acabou. Competência 3, você vai perder pontos significativos porque você não discutiu, você não comprovou. Você precisa comprovar sempre o que você coloca. Tá? E em relação à sociedade e ignorância social, e eu costumo dizer também que essa ignorância, pessoal, gravem isso. A ignorância, ela tem dois aspectos. Um aspecto é a falta de conhecimento. E o segundo aspecto é quando a pessoa negligencia. Sabe o que é correto, mas negligencia. Tá? E aí a gente tem essas duas segmentações. Falha familiar, porque a família falha ou por não procurar se informar, ou por não procurar os melhores tratamentos, ou por não exigir os seus direitos, ou exatamente por camuflar, violentar de alguma forma também aquele seu ente que tem algum tipo de sofrimento, tá? Algum tipo de problema de saúde mental, tá? E aí a falta de conhecimento, cara, simples assim, sem inventar a roda. Então vamos à nossa redação modelo, deixe-me sair daqui, para que você possa enxergar exatamente o que eu fiz, tá? Redação modelo Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Introdução: ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, esquizofrenia, déficit de atenção, autismo, depressão. Observe que eu trouxe mais do que a coletânea apresentava. É isso que a gente tem que fazer, extrapolar a coletânea, tá, pessoal? Essa aqui é uma técnica que eu chamo de enumeração. Muito boa, cara. Gosto muito dessa técnica. São algumas das variadas doenças mentais que afetam inúmeros brasileiros. Embora o número de pessoas acometidas por alguma dessas patologias tenha crescido significativamente nos últimos anos, percebe-se que persiste um estigma associado a essas enfermidades que afetam o humor, raciocínio e o comportamento. Assim, fica explícito um grave e preocupante problema, cujas causas se sustentam na ineficiência do Estado e na ignorância social. É relevante abordar diante desse contexto que a negligência governamental ou ineficiência, tá, tanto faz, contribui para a manutenção de estigmas relacionados a doenças mentais. Isso fica bastante evidente. Olha a comprovação. Haja vista que, mesmo existindo uma política nacional voltada para a saúde mental com a ampliação e articulação de centros de atendimento, nota-se que esse serviço ainda é muito desigual, pois faltam clínicas, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, ou não há uma equipe multidisciplinar que possa diagnosticar e aplicar metodologias no tratamento que cada transtorno exige. Fato que induz psiquiatras, por exemplo, a apenas prescreverem medicamentos.
diante de outras intervenções possíveis. Sem dúvida, essa leniência só ratifica o pensamento do educador brasileiro Paulo Freire de que toda teoria sem prática não passa de mero verbalismo. Outro aspecto capaz de deixar danosas marcas, estigmas, marcas, quando o assunto são doenças mentais, está diretamente ligado à ignorância de muitos partícipes sociais. Nesse sentido, o renomado filósofo alemão Arthur Schopenhauer defendia que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. Essa premissa é facilmente compreensível, pois boa parte da população não tem acesso a informações esclarecedoras sobre a temática em voga, fato que limita a percepção do que é correto e dificulta a erradicação do problema. Constata-se essa fatídica realidade, uma vez que, por desconhecerem os sintomas ou acharem que podem resolver sozinhos, muitos indivíduos não buscam ajuda profissional, mas também há aqueles que julgam erroneamente de fracos, loucos ou psicopatas qualquer que fuja de um comportamento socialmente aceito e exigido. Sem mudanças nesse tipo de percepção preconceituosa, para reforçar lá a citação de Schopenhauer, o isolamento, a tristeza profunda ou até suicídios ainda serão notados na sociedade brasileira. Proposta de intervenção: evidencia-se, portanto, que medidas são emergenciais no combate ao problema. Nesse sentido, cabe ao Ministério da Saúde ampliar os locais de atendimento e tratamento relacionados a doenças mentais por meio da destinação de mais 2% do PIB, Produto Interno Bruto, aprovado em caráter de urgência pelo Congresso Nacional. Com tais recursos, vamos para o detalhamento. Então, o Ministério da Saúde agente, ampliar os locais ação, meio, 2% do PIB. Detalhamento: serão construídos mais CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, contando com psicólogos, psiquiatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, mas também mais psiquiatras nos hospitais e unidades de pronto atendimento para as devidas avaliações do quadro clínico. Tudo isso com o objetivo de democratizar o acesso ao tratamento, melhorar a qualidade de vida da população e mitigar os estigmas quanto às patologias supracitadas. Gente, é só não inventar a roda, é seguir um padrão. Mas, professor, não consigo entender qual é esse padrão. Não se preocupe, você que está chegando agora, é só acompanhar as aulas que eu vou direcionar você para a melhor produção, o melhor texto, a melhor orientação. Beleza? Eu espero que vocês tenham seguido essa linha de raciocínio. Vocês que fizeram a redação, vocês que fizeram o Enem 2020, tenham seguido essa linha de raciocínio, que eu garanto que a nota vai ser lá no alto, pipocando. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula.